Muito bom dia, começando segunda-feira, semana em grande estilo. Vocês vão ver que pauta especial que eu preparei hoje para vocês, que aliás é uma pauta que eu tô querendo fazer há tanto tempo, só que eu tive que esperar a nossa convidada entrar em férias para que ela pudesse participar das gravações. Hoje conosco aqui no Mais Saúde, Luana Alves. Já vou contar quem é. Bem-vinda, Luana. Obrigada, tudo bom? Tudo ótimo. A Luana descobriu que tinha diabetes tipo 1 com uma certa idade já, ela vai contar. E esse testemunho dela é tão fantástico que eu queria muito que todos vocês, todas vocês, acompanhassem. Porque vocês vão ver, ela vai contar a história dela para nós. Como a gente fala, né? Palavras convencem, testemunhos arrastam, né? Então, Luana, como que foi a sua história? Com quantos anos você se descobriu com diabetes tipo 1? E explica para os nossos ouvintes a diferença entre um diabetes e esse tipo 2 que a gente tanto ouve falar. Então, Gisela, eu descobri a diabetes tipo 1 aos 27 anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, né? Já fazia um ano que eu tinha me formado na faculdade. E aí eu fui fazer um mochilão, eu viajei Uruguai e Argentina e fiquei 25 dias viajando. Quando eu voltei eu tinha perdido 8 quilos. E aí quando minha mãe me viu no aeroporto, ela já falou, tem alguma coisa errada porque você tá muito magra e não é normal perder tanto peso. Você não comeu alfajor? Eu falei, já comi muitos. Aí eu fiz um exame e no primeiro exame já deu o diagnóstico, já estava com a glicemia em 300. Nossa. E o normal é no máximo 100. Então eu já saí do laboratório, quando eu peguei o exame na mão eu já sabia que tinha alguma coisa errada, antes mesmo de passar no médico. Aí quando eu passei no médico, o médico falou, é diabetes. E eu falei, mas nossa, sou nova, sou magra, como que pode ser diabetes? E aí que eu fui pesquisar e descobri que na verdade existem 15 tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 2, que são 90% dos casos, que é o mais conhecido, que atinge adultos, normalmente com mais de 40 anos, obesos, sedentários, que se alimentam mal. Então, todos esses fatores, além de hereditariedade, já tem outros casos na família e desenvolve diabetes. Na verdade, o corpo ele para de usar a insulina. A insulina é o que faz o açúcar entrar dentro das células para você conseguir se movimentar. Então, para respirar, você precisa que isso aconteça, para andar, você precisa que isso aconteça. Então, a diabetes para de produzir insulina, então o açúcar não entra nas células e você perde energia. Então, você fica mais cansado, com mais sede, todas essas coisas. Então, no tipo 2 é isso, você está produzindo insulina, só que o seu corpo não absorve, ele não usa isso adequadamente. A diabetes que eu tenho, que é o tipo 1, é completamente diferente. Ela é uma doença autoimune, então de um dia para o outro acontece um plim, a gente fala, né, tem um estopim, e aí você já tem uma predisposição genética a ter isso, não tem nada a ver com hereditariedade nem nada, pode atingir qualquer pessoa. E aí de um dia para o outro seus anticorpos atacam as células produtoras de insulina no seu pâncreas e destroem essas células. Então seu corpo para de produzir insulina. E a partir do momento que ele para de produzir insulina, você tem que tomar insulina. Então já começa direto tomando injeção de insulina. Não tem medicamento oral, não tem nada. Tanto que a gente tem até uma brincadeira que fala que tinha que ter outro nome. Porque se a causa é completamente diferente, tinha que ser diabetes com nomes totalmente diferentes. Mas como as consequências, o pós, esse estopim é parecido, elas duas têm o mesmo nome. Além dessa, tem outros tipos. Tem o LADA, que é um tipo 1 mais lento, tem o MODY, que é um tipo 2 mais lento, tem a gestacional, que é diabetes só durante a gestação. Mas aí um dia, então, eu me descobri com diabetes. Aí, 27 anos. 27 anos. Então, eu já tinha um estilo de vida, eu já fazia as coisas de uma determinada maneira, eu já tinha um emprego, eu já tinha meus horários. E, de repente, eu vi virar de ponta cabeça. Sem falar nos estigmas que vêm junto com a diabetes. Então, quando você descobre a diabetes, você nunca ouve alguém falando assim, eu tenho uma vida normal, eu faço tudo normal. Você só ouve assim, conheço fulano que morreu, conheço fulano que ficou cego, meu tio perdeu um pé, minha avó faleceu disso. Então, a primeira coisa que você pensa, vou ficar cego, vou perder um pé e vou morrer. Não necessariamente nessa ordem. Eu falei que para mim, assim, um dos dias mais assustadores foi quando alguém falou assim, você só tem mais 10 anos de vida. Mas da onde que as pessoas tiram isso? As pessoas, eu não sei exatamente, mas é porque 90% dos casos são do tipo 2. E o tipo 2 se descobre muito tardiamente. As pessoas não têm o costume de fazer um exame de glicemia uma vez por ano.
Então, e quando elas fazem, muitas vezes elas negligenciam. Então, elas veem o resultado, mas falam assim, é melhor não saber. E guarda o exame na gaveta. E assim, como tipo 2 você não tem sintomas, você vai deixando aquilo, vai levando, você fica 5, 10, 15 anos com diabetes sem nunca tomar um remédio, sem nunca tomar cuidado. E aí quando descobre, realmente já descobre numa fase em que vai acontecer isso mesmo. E muitas vezes, né, Luana, que a gente tem bem essa experiência, a gente descobre que a pessoa faz 10 anos que tem diabetes porque o rim começa a dar problema. Exato. E ele dá problema justamente em função de não ter se tomado conta do diabetes. Então, e aí é que começam realmente, como você falou, assim, vários problemas em consequência dessa negligência. E aí vem esse estigma, né? Quer dizer, de repente você jovem, 27 anos, ouvindo simplesmente coisas absurdas, porque, gente, só se fala o pior quando a pessoa não toma conta desse diabetes, quando a pessoa não controla esse diabetes. Exatamente. E aí, Lu? Aí que eu chorei um mês, passei um mês deprimida, que eu falei, vou morrer. A impressão que eu tinha era essa, porque só se falava nas coisas ruins. E aí um dia, jornalista tem mania de Google, de pesquisar, de procurar, e eu comecei a pesquisar e encontrei a história de um senhor, que não era brasileiro, que já tinha diabetes tipo 1 a 34 anos sem nenhuma consequência. Aí eu falei, peraí, se ele viveu 34 anos, eu também posso, eu só preciso saber como. E aí que foi que mudou, que fez aquele plim na cabeça, que eu falei assim, não, dá para ter uma vida normal, dá para viver saudavelmente, eu só preciso aprender. Que é o que eu falo, assim, o que a diabetes me ensinou é que doença é informação. Se você não tiver informação, você só tem a doença. Perfeito. Então, o único jeito de você correr atrás e se tratar e viver da melhor maneira possível é a partir do momento que você se informa. Então, eu fui atrás de informação porque eu falei, quero viver 34 anos, que nem ele. Ele ainda está vivo, aliás. Enquanto ele estiver vivo, eu também estarei. E aí, eu tinha escrito no blog, eu tinha feito um blog mais de brincadeira, que na verdade foi um dia que eu estava super triste e eu fiz um post enorme falando sobre como eu estava chateada, né? De por que comigo, porque eu sempre tinha comido bem, e por que estava acontecendo comigo e não com outras pessoas, aquela coisa do não é justo. E aí quando eu fiz esse plim que mudou minha visão, que eu falei que eu podia ter uma vida normal, eu fui fazer um outro post para falar que não, que na verdade todo mundo podia ter, que aquela visão que eu tinha do começo, que é a visão que a maioria das pessoas acabam tendo no diagnóstico de uma doença crônica, que é para a vida inteira, não era mais aquela. E que sim, eu poderia fazer mais coisas, eu poderia ter uma vida bacana. E eu falo até hoje assim, que eu falo agora que agora eu tenho mais chances de viver 100 anos do que eu tinha antes, porque eu tenho uma visão de vida totalmente diferente agora. Eu tenho uma visão de que a vida é para ser vivida, então eu não quero deixar nada para depois, não porque eu acho que eu vou morrer, porque eu não vou, não de diabetes. Se for para morrer vai ser de alguma outra coisa. Mas eu vi que eu posso viver, que eu posso fazer qualquer coisa. Aí comecei a viajar de novo, viajei para fora, conheci outras pessoas e mudou, assim. Segundo bloco, a gente vai estar falando de uma viagem recente da Luana, que é a coisa mais bonita que vocês vão ver. Mas antes, me diz uma coisa, quando você então foi lá, entrou no seu blog para dizer, peraí, gente, desculpe, foi engano, aquele post que eu fiz, eu estava deprimida, estava chateada, de mal com o mundo. O que aconteceu? O que as pessoas comentaram? Não, porque aí você encontrou um monte de comentários. Então, quando eu voltei e tinha aquele post deprimido, tinha muita gente dizendo, não, você não vai morrer, não é assim tão ruim. Que eram outras pessoas que têm diabetes, porque quem fala mal da diabetes, tipo que a diabetes vai te matar, é quem não conhece. Só que na internet tem as pessoas que vivem isso todo dia. E aí essas pessoas que vivem todo dia queriam me provar que não era péssimo, que não era o ruim, não era o fim do mundo, não era um bicho de 7 cabeças. E aí eu quis mostrar para elas que agora eu entendi, agora eu entendo que realmente não é o fim do mundo e agora eu vou usar esse espaço que eu abri por um momento de desespero para mostrar para outras pessoas que elas também têm que ter essa visão de que diabetes não é um bicho de 7 cabeças, é só uma doença. Então, e aí a Luana Alves, ela fez um blog, como se chama seu blog? Chama A Diabetes e Eu. A Diabetes e Eu, nós vamos ver depois, vocês vão ter acesso a ele.
para justamente ver o que ela posta, enfim. Eu acredito que mudou muito, assim, a alimentação. Eu falo, hoje eu me alimento direito, nos horários adequados, eu pratico atividade física por causa da diabetes. Porque eu era uma pessoa que não ia para academia, eu se ia não durava um mês, e hoje não, como eu vou para academia e já vejo o resultado direto na glicemia, então é uma coisa que faz você querer ir todo dia. Então, a qualidade de vida que eu tenho hoje, assim, eu tô com o mesmo peso há 2 anos, coisa que nunca acontecia, que eu ficava sempre no efeito sanfona, engordava 10, emagrecia 10, isso nunca mais aconteceu. Então hoje a minha qualidade de vida é melhor e isso é graças à diabetes. Então acho que no fim das contas acabou sendo mais positivo do que negativo. Com certeza. Fala, é lógico que não é fácil, tem dias de altos e baixos, não vou dizer assim, é legal ter diabetes, não é isso, mas é mostrar que tenho que tomar insulina todo dia, tenho que medir a glicemia várias vezes por dia, tenho. Mas isso não me atrapalha em nada, isso não me limita em nada. E, gente, muito interessante, porque realmente esse testemunho da Luana, eu falei, não, nós temos que compartilhar aqui com os outros, porque a gente só fala de diabetes tipo 2, né, na verdade, porque é 90% da população, como eu sou esposa de um cardiologista e geriatra que cuida da parte de cardiogeriatria, então a gente tem muito mais acesso a esse tipo de paciente. E eis que foi uma grata surpresa ter conhecido a Luana e esse testemunho dela. Então eu vi que realmente tinha que trazer isso para vocês e para vocês verem que olha, a gente tem muito aqui na Canção Nova, assim, no nosso ambiente católico cristão, a seguinte expressão: onde abundou a desgraça, superabundou a graça. Então, por exemplo, de uma situação assim, o Deus pega e faz você dar um salto de qualidade e ser testemunho para as pessoas. Eu falo que eu descobri a minha missão de vida. Exatamente. Eu acho que todo mundo tem uma missão de vida que descobre mais cedo ou mais tarde. E hoje, assim, com as viagens que eu faço, com o blog que eu tenho e o que eu recebo de pessoas dizendo de retorno, quanto isso ajuda elas, é o que faz a gente mais felizes. Exatamente. E é por isso que esse programa só pode acontecer graças à sua generosidade, porque nós aqui vivemos da providência divina. Então, graças aos sócios colaboradores, contribuintes aqui dessa obra, que a gente consegue manter programas dessa qualidade. Mas a gente vai para um breve intervalo, que não é propaganda comercial, voltamos já já, porque vocês vão ver aonde a Luana foi agora nessas férias, que ela já está acabando as férias dela, para ter podido vir aqui. E vocês vão ver que programa bacana que ela fez. A gente volta já já.